Clarice, prazer, meu nome é Júlia. Se você for novo nesse canal, já vai se inscrevendo e deixa o seu like. E no vídeo de hoje eu vou estar contando para vocês um pouco da minha crise de ansiedade. Talvez você se identifique um pouco comigo. Talvez você não saiba o que você tenha, mas assistindo esse vídeo você possa entender os sintomas e possa identificar se você tem ou não. Então, bora lá? Então, meus amores, eu vou contar pra vocês como eu descobri que eu tinha crise de ansiedade. Eu não sabia, eu descobri isso agora, há pouco tempo, tá? E eu vou contar pra vocês um pouco da minha história e tudo mais. Desde muito nova, nos meus 12, 13 anos de idade, eu já queria ter uma vida, já fazia as minhas coisas, já cozinhava, já fazia de tudo, já tinha uma vida de adulto. Me juntei muito cedo, não casei, mas me juntei muito cedo e tive um filho, né? E antes disso, de eu juntar e tal, eu tinha um relacionamento com meu pai muito ruim. Hoje em dia não, mas antigamente eu tinha muito ruim. Eu não era uma pessoa fácil, não era, posso falar, confirmar isso pra vocês, que eu não era nenhuma das santas. Apanhei muito, fui muito espancada. E depois disso eu juntei, tive um filho muito nova, por sinal. Tive complicação na gravidez. No final, sangrei, estava no hospital para ganhar, sangrei e tudo mais. Eu não podia nem levantar da cama. E depois descobri que meu filho nasceu com a respiração muito baixa. E aí eu saí do hospital, tive alta, ele teve alta, estava tudo certo. Apesar dele ter nascido com respiração bem baixa, o médico falou que estava tudo certo, que eu poderia ir embora. Aí passou uma semana depois, eu nem lembro mais porque, sinceramente, apagou minha memória tudinho. Eu só lembro da data do nascimento dele, mas eu não lembro o ano que ele nasceu. Não lembro, sumiu da minha mente. E ele veio a falecer. Eu estava acordando. O meu ex, que antigamente era atual pai do meu filho, estava levantando para trabalhar e eu fui chamar o meu filho, porque eu percebi que ele não, durante a madrugada ele não chorou muito, porque geralmente ele mamava bastante de madrugada. Quando eu fui pegar ele no berço, gente, ele estava simplesmente roxo e morto. Não tinha coberto na cara dele, não tinha nada. Simplesmente faleci. E aquele dia meu mundo acabou. Pra mim não existia mais, não tinha mais sentido eu estar vivendo. E depois disso ainda começaram a falar. Falaram que eu estava estudando, deixei meu filho trancado dentro de casa, gente, sendo que eu nem estava estudando mais, que eu abandonei a escola por causa do bullying. E tem mais isso ainda, que eu sofri muito bullying na escola. Sofri muito mesmo, a ponto de eu largar tudo. Porque eu estava estudando e estava agredindo todo mundo por conta disso. Eu bati em todo mundo, acabei abandonando a escola, casando cedo e tendo filho cedo. E começaram a falar que eu deixei meu filho dentro de casa. Primeiro falaram que eu saí pra escola, deixei ele trancado dentro do quarto. Como é que eu vou fazer isso com uma criança, gente? Eu morava junto com minha mãe. Minha mãe até nesse período parou de trabalhar para me ajudar a cuidar dele, por eu ser nova demais. E aí começou um titi, as pessoas não sabem da vida, a gente acaba falando que não deve. Inclusive eu tô falando isso daqui para abrir os olhos das pessoas que escutaram um dia isso, que não tem nada disso, gente, não tem nada disso. Eu nunca ia deixar meu filho no quarto para estudar. Se eu abandonei a escola por causa de bullying. Mas enfim, o tempo foi passando, comecei com problemas da vida, tive relacionamentos frustrados, tive muito, entendeu? E eu fui pra igreja e depois eu simplesmente fui pro mundo. Bebidas, só queria saber de beber. Aí foi passando o tempo, eu tive a minha filha Pamela. Não com o mesmo cara, tá? Porque eu descobri que ele tinha me traído.
Antigamente ele tinha me traído. Além de eu ter perdido meu filho, depois eu descobri que ele me traía muito. Então eu acabei deixando de lado. Tive minha filha, a Pamela, que hoje tem 4 anos. E depois voltei pro mundo novamente. Bebê. Tampei bebendo. E acabou que eu me firmei na igreja depois disso. Meu último relacionamento agora que eu tive, graças a Deus, casei, fui morar junto, tudo certinho, tivemos filho. E sou casada no papel mesmo, né? Aí que começou a minha crise de ansiedade. Meu marido ficou desempregado assim que meu filho nasceu. Assim que meu filho nasceu, ele ficou desempregado. E a gente ficou sem saber o que fazer. Porque tinha filho para sustentar, tinha aluguel para pagar. E amigos traíram ele. Aí eu comecei a revender roupas de vendedor que passa assim na casa para você pegar e vender as coisas e tudo mais. Eu peguei as roupas dele pra vender, saí, gente, no sereno, eu, meu marido, meu filho novo. Meu filho novo, menos de 1 ano, a gente saiu para trabalhar porque tinha conta para pagar. E certo dia eu fui na casa de uma mulher que ela pediu para levar roupa para ela lá no short. Aí tudo bem, eu fui lá no sereno a pé, eu e meu marido e meu filho. Aí chegando na casa dela, ela conversando com a gente, comprou R$150 de roupa de vendedor. E me ofereceu ajuda, falou que ia me dar comida, se eu precisasse de alguma coisa eu podia ir lá pedir ela, que ela ia dar um leite ao Nicolas toda semana e tudo mais. Porque ela sabe que era aquilo, sabe que já passou por aquilo. Até aí tudo bem. Quando eu fui cobrar ela os R$150, sabe o que ela teve coragem de falar? Que eu sou mendiga e que eu cheguei na casa dela com cara de fome. Que ela não ia me pagar. Ou seja, ela simplesmente trocou. Ela ficou com a roupa e me deu a comida. Daí eu chorei muito, porque eu não sabia de onde que eu ia tirar aquele dinheiro, gente. Sinceramente, que eu não sabia. Graças a Deus, minha mãe me ajudou, deu esses R$150. Graças a Deus, Deus nunca me desamparou. Aí eu percebi que eu fiquei uns tempos pra cá muito chorosa, chorando muito, todos os dias. Me dava uma crise de choro. Se eu ficasse sozinha, era choro. Se eu ficasse sem atenção, era choro. Se eu ficasse sem trabalhar, era choro. E até um dia eu fui no psicólogo e ele falou comigo que o que eu tenho é crise de ansiedade, que está caminhando para uma depressão. Eu teria que tomar remédio, eu teria que ir no psiquiatra. Aí eu deixei de lado. Gente, não faça isso. A pior coisa que vocês fazem é achar que não precisa e precisa. Tá? E falou também que o que me levou a isso, as coisas do passado que eu passei, a perda do meu filho, relacionamento com meu pai, que não foi bom. Pessoas que entraram na minha vida dizendo que minha mãe destruiu a minha vida. Aí acabei não indo no psiquiatra, deixei de lado. Gente, é por mim, as coisas só pioraram. Só pioraram. Até que um dia eu estava aqui em casa, estava eu e meu marido, e me deu uma crise muito forte, muito forte. Eu me tremia toda, meus pés ficaram rojos, minhas pernas ficaram dormentes. Eu só pedi meu marido para me segurar, eu estava sentada. Mas eu fui ficando fraca, fui caindo devagarzinho aos poucos. E eu só sabia tremer de frio, tremer. Foi uma coisa surreal que eu nunca tinha sentido. Me deu a pior crise foi aquele dia. E desse tempo pra cá começou a me dar falta de ar. Gente, quem tem crise de ansiedade dá falta de ar. Perca de memória. Eu perdi minha memória. Em algumas situações eu perdi minha memória. Mais ainda que estou do meu filho. Que eu não lembro a data que ele morreu. Eu lembro que ele morreu, mas a data que ele morreu eu não lembro. Se minha mãe não tivesse a foto dele guardada, eu não lembrava mais da fisionomia dele. Eu perdi totalmente a memória da fisionomia dele.
E por incrível que pareça, foi em questão dele que eu perdi mais a memória. Às vezes minha mãe fica lá lembrando do dia que ele morreu, da data, e eu não lembro. Então, gente, a minha intenção nesse vídeo é mostrar para as pessoas que se você tem alguém em casa que chora muito, que fala todos os dias que não tá bem, que precisa de ajuda, ajude ela, dê um abraço nela, diga a ela o quanto ela é importante, pergunte a ela se ela precisa realmente de ajuda. Se ela falar que sim, você chama ela para um psicólogo, mas que ela não, leve, tá? Porque infelizmente crise de ansiedade mata, porque é uma depressão, tá? E a maioria das pessoas que teve crise de ansiedade, que tem crise de ansiedade, não teve um passado muito bom. Não viveu um passado muito bom, assim como eu, tá bom? Só sabe quem passa, só sente quem passa. Um dia eu achava que eu nunca ia passar por isso. Só que eu fui guardando tanta coisa, que explodiu. Minha memória não aguentou mais. Meu corpo não aguentou mais. Eu sou muito feliz no meu casamento. Sou grata a Deus por tudo. Mas, gente, isso não significa que a gente não vai passar por isso. Só pelo simples fato do seu passado ter sido ruim. Tá bom? Então é isso, meus amores. Eu vim aqui desabafar um pouco com vocês, contar um pouco pra vocês sobre mim também, sobre a minha crise de ansiedade, porque as pessoas lá no Instagram, que me seguem no Instagram, pediram muito pra me falar sobre esse assunto. Então o pedido dos meus seguidores é uma ordem, não é verdade? Inclusive, se você não me segue no Instagram, corre lá, tá bom, meus amores? Um beijo a todos, ó. Se cuide, hein? Deus é contigo. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau!